Vamos falar hoje sobre a adoração. Como deve ser a adoração com o nosso corpo. Essa adoração deve ser inteligente e racional. Isto é, deve-se ter compreensão do que se faz. O uso do nosso corpo deve ser caracterizado pela adoração, devoção consciente, inteligente e consagrada a Deus, a seu serviço. Nós sabemos que dentre desses requisitos, entendemos que o nosso corpo foi feito para ser um instrumento de adoração a Deus. Isto envolve todas as nossas atividades, em todos os nossos momentos de nossa vida. Nós sabemos disso. A conscientização desse fato nos torna a casa de Deus. Você já imaginou sobre isto? Que você é o templo do Espírito Santo? E o que você tem feito com o templo do Espírito Santo, que é a casa de Deus? Paulo usa esta palavra casa terrestre. Entenda muito bem, ou ele chama de tenda. A nossa casa terrestre. Aleluia, a tenda que forma a nossa casa, nós sabemos terrestre. Referindo-se, nós sabemos muito bem, a impermanência e a insegurança como uma ilustração da vida terrena. O templo de Deus, isso está na palavra do Senhor. Embora o nosso corpo seja uma casa temporária, torna-se uma ponte para a nossa casa eterna no céu. E isso requer que seja uma casa que adore a Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é uma casa, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz que o nosso corpo é um vaso, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz que é um tabernáculo, segundo a Pedro 1, versículo 13. A Bíblia diz que é um templo, 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que, aleluia, o corpo é uma propriedade, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19. A Bíblia diz que o corpo é um membro de Cristo, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 15. A Bíblia diz que o corpo é o cálice de ouro, aleluia. Eclesiastes capítulo 12, versículo, aleluia, 6. Devemos adorar a Deus com o nosso corpo, porque Ele é o templo do Espírito Santo. Nada poderíamos fazer se fôssemos desprovidos do corpo. Tudo que somos, tudo que fazemos é o resultado de que Deus nos deu o privilégio de servi-lo com o nosso corpo, deixando nossas marcas por onde passamos. Com o nosso corpo, saibamos adorar a Deus com a renúncia, em constante disposição, em obediência a Deus e a sua palavra, porque nós somos o templo, casa terrestre do Espírito Santo de Deus. E como você tem feito isto?